Isso não é um kit gay. É uma maneira de mostrar que nós, LGBTQIA+, precisamos superar obstáculos extra para ser quem somos. E para mostrar também que esses obstáculos poderiam ser reduzidos com coisas bem simples, como respeito e visibilidade. Foi quando eu tinha uns 11 anos que eu tive o meu primeiro contato com preconceito, enquanto eu nem sabia da minha sexualidade ainda. E foi de forma indireta, através da minha mãe. Estava no ensino fundamental, ele sempre foi um aluno dedicado, um menino calmo, estudioso, inteligente. E, né, nessa idade, com 11 anos, assim, eu nunca pensei em nada disso, porque o Matheus sempre foi assim. Ele sempre foi um menino carinhoso, querido, as professoras também sempre respeitaram, ele sempre respeitou todo mundo. E quando ele estava com 11 anos, teve um episódio na escola que me deixou bem chocada, assim. Eles fizeram um trabalho, né, na sala de aula, tinham uma apresentação na Feira de Ciências, e eu sempre participei de todas as atividades, e eu estava na escola quando eu ouvi um menino, um colega dele, falando dele, falando que ele era viado, bichinha, essas coisas agressivas, essas coisas que dói de ouvir, né, e que eu me senti muito mal, e eu fui tirar satisfações com o menino. Aí a professora viu, né, e daí veio e me perguntou o que estava acontecendo, daí eu falei para ela que esse menino estava falando do meu filho, e contei o que aconteceu, o que ele estava falando, e ele ficou muito... O menino ficou com medo de mim, mas é que eu estava realmente muito braba, muito irritada com aquilo. E essa ocasião, assim, foi uma coisa difícil de eu ouvir, né? Hoje eu sei que eu era mais nova, eu era imatura, eu me achei ofendida, achei que ele estava ofendendo meu filho, e hoje eu entendo mais, assim, eu entendo um pouco mais sobre isso, eu comecei a pensar, eu comecei a conhecer as coisas melhor, porque eu também não sabia. Eu também não entendia, então eu achava que ele estava ofendendo meu filho. Imagina, meu filho, né? E ele falou pejorativamente, né? Que o Matheus era um viado, que o Matheus era um... E uma coisa, quando tu recorreu à professora, tu acha que ela estava preparada? Ela, ela não estava preparada também. Ela também não sabia o que fazer. E, e ela me disse coisas assim que na hora eu acho que me fez bem, assim, que não, que Matheus não é isso, Matheus é uma criança muito legal, é uma criança muito calma, muito querida, educada, mas também não me falou assim, talvez ele seja, mas isso não tem problema, não, ela, em nenhum momento ela simplesmente me falou que esse menino que chamou o Matheus dessas coisas era um menino agitado, que era um menino problemático, que era um menino que dava problemas na escola. Então, né, ela também não tinha nenhum preparo, eu acho, para... Me acalmou, e, mas também não falou nada sobre o assunto. A gente vê muitas vezes, né, quantos gays a gente conhece que falam, nossa, me chamavam de gay, me chamavam de viadinho, antes mesmo de eu saber o que era ser gay, o que era gay, né, mas eu já sabia que não tinha nem. Então, quer dizer, tinha alguma coisa nessa criança que foi identificada, que já foi motivo de piada, de bullying, de sofrimento, e depois a pessoa começa a sentir, a perceber por onde que essa sexualidade, por onde que esse desejo se orienta, né? Então, essa impressão aí que vem, né, dessa família, dessa sociedade, dessa escola, vai marcar essa pessoa também, por sofrimento, por preconceito.
Eu era um viadinho, pelo visto. Eu só não sabia. Não tinha noção nenhuma da minha sexualidade nessa época. E vejam bem, talvez por jeitos tidos como de viadinho, que fogem da heterossexualidade, eu já era xingado desse jeito. E sim, isso vai marcando com sofrimento, porque mesmo não sabendo ao certo o que isso quer dizer, ou por que vem isso na gente, a gente precisa corrigir imediatamente alguma coisa que não sabemos o que é, para não sermos xingados. Quer dizer, ainda não temos maturidade para entender a situação. Poucos pais têm condição de conduzir ela da forma ideal, mas nos sentimos culpados por transparecer o que ainda não sabemos que é uma sexualidade, uma identidade dissidente. Talvez o que seja necessário aqui, para além do entendimento, é apoio, alguém preparado para apoiar. E muitas vezes eu percebo que as pessoas esperam que a criança fale na linguagem dos adultos, de forma com que um adulto falaria, mas na verdade é nós adultos que precisamos treinar o nosso ouvido para escutar a criança, da forma com que ela tem condições de nos falar. Então, quando a criança trazia, que pena que eu não nasci menina, eu tinha que treinar o meu ouvido para entender que isso poderia ser uma questão de gênero. Eu não precisava que a criança chegasse para mim com 4 anos e falava, eu sou trans. Até porque não tinha informação e não tinha condição de me dizer uma coisa dessas. Essa teoria essa posição é completamente equivocada, estapafúrdia, porque, independente da discussão sobre o que gera as homossexualidades, as identidades LGBTI+, se você nasce assim, ou se são fatores psicológicos e sociais, a Organização Mundial de Saúde fala que são fatores biopsicossociais. Mas assim, seja lá qual for a origem das identidades LGBTI+, e da identidade cis-hétero também, então, certamente não é uma escolha consciente. Então, ninguém escolhe ser LGBTI+, ou cis-hétero, as pessoas se descobrem de uma forma ou de outra. Então, negar a existência da criança LGBTI+, é ideológico. A questão é que se fala com tanta certeza que fatores psicossociais influenciam, ninguém sabe dizer quais. Freud até tentou com a história do complexo de Édipo e o complexo de Eletra. Foi o único que tentou dizer. Uma teoria que pode ser defensável no mundo das ideias de Platão, mas no mundo real não é todo mundo que se enquadra no complexo de Édipo, que não quebra o Édipo, que vira, se descobre LGBTI+, e vice-versa. Mas assim, então, me julguem os progressistas, eu sou progressista, eu sou um essencialista moderado. Mas assim, então, a criança LGBTI+, existe. É um fato objetivo. As Mães pela Diversidade falam isso desde 2015. E aí, vem uma questão que acredito que seja um ponto que fez com que a gente pensasse nessa série. É a do entendimento de que diversidade sexual e de gênero simplesmente existe. Entender que não é escolha, que não é moda, que não é influência, talvez seja o primeiro ponto que a sociedade precisa para tirar o preconceito do nosso caminho. E, para isso, precisam se preparar para quebrar seus próprios preconceitos. Afinal, como não existe cura gay, não existe fazer alguém se tornar gay, lésbica, trans. As pessoas vão ter dificuldades de compreender pelo grande medo de que isso pode ser uma influência. Então, da mesma forma como a gente não consegue fazer alguém deixar de ser LGBT, a gente também não consegue fazer alguém ser LGBT. O medo de que crianças podem ser influenciadas, ele vem da própria ideia de que gênero tem que ser ensinado. Né? De que o gênero tem que ser ensinado, que as pessoas têm lugares específicos na sociedade e que quando as coisas começam a ficar mais nubladas nesse sentido, as crianças ficarão confusas, o que não é verdade. Né? Por mais que esses pais, e falam muitas mentiras sobre esses pais, a gente atende muitas famílias aqui no serviço, em geral a mentira é, esses pais fizeram essa criança ser assim. Um professor de arte, de teatro, se eu não me engano, eu não sei se ele mora no Rio ou em Niterói. Mas enfim, isso aconteceu, se eu não me engano, no ano passado. Ele é um homem gay, né? E ele vive a identidade dele, né? De uma forma bem fluida. Então ele é uma pessoa que ele não tá ali
vinculado àquela binariedade de homem ou mulher, e, enfim, então, por exemplo, ele é uma pessoa que gosta de pintar as unhas, ele gosta de usar uma maquiagem, enfim, coisas nesse sentido, e começaram a ter reclamações de pais, homens héteros, na escola, porque não queria que os filhos fossem expostos àquele professor que poderia estar influenciando, né, as crianças a agir de determinado modo, né? E isso foi até louco, que, tipo, essa situação toda, né, foi levando ao caso dos pais justificarem que as crianças eram muito novas para serem submetidas, né, serem expostas a esse professor que agia dessa determinada forma. Isso poderia já poderia estar influenciando que essas crianças, né, opinassem ou decidissem a orientação ou identidade de gênero delas naquele momento. E é muito louco que isso vem muito de uma fala de eu não tenho problema que meu filho, filha, enfim, possa vir a ser uma pessoa LGBT no futuro, mas ainda é uma criança, então ela é muito nova, ela não tem idade para discutir sobre isso. Se quem devia proteger não está preparado para isso, muitos vêm com mais problema ainda. Sem entendimento real do que tudo isso quer dizer, os riscos se tornam enormes. O risco de fazer das dores algo muito maior e mais forte. Até porque as coisas são mais amplas do que o núcleo familiar. Como eu comentei antes, eles chegam ao ambiente escolar, fazem parte das igrejas, enfim, em todos os lugares dos quais tentamos fazer parte. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela vai classificar de diferentes maneiras essas dissidências, ou seja, a maneira como as pessoas se comportam, as identidades de gênero e de sexualidade que são colocadas fora dessa norma, que é heterossexual e cisgênera, elas vão ser nomeadas e classificadas como pecado pela igreja, pela ideologia religiosa, elas vão ser classificadas como uma doença, uma perversão pela medicina, pelos campos como a psicologia, a psicanálise, elas vão ser classificadas como um crime pelo direito. Então, são vários desses discursos que na nossa sociedade vão circulando e que vão atravessando e constituindo esses sujeitos como sujeitos dissidentes. Eles não existem assim por eles próprios, eles vão aparecendo e vão se constituindo a partir dessa violência dos discursos médicos, legais, religiosos, publicitários, jornalísticos, que vão construir um estigma em torno de todas as dissidências de gênero e de sexualidade, de todos os corpos, desejos, identidades que escapam a essa matriz heterossexnormativa. Ou seja, ser quem somos nos faz errados, criminosos, doentes, pecadores e o pior, um perigo para nós mesmos.